Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, Na pergunta 120, Kardec questiona o seguinte: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Resposta: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Muitas pessoas dizem que nós temos que passar pelo mal para aprender a fazer o bem. Kardec diz que pela fieira do mal ninguém passa. Pela fieira da ignorância, que é falta de conhecimento, falta de esclarecimento, e às vezes por causa disso tomamos certos caminhos não muito agradáveis. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? O que é que nos impede de seguir o caminho do bem? O que é que nos impede, o que é que nos obriga a seguir o caminho do mal? Resposta: não tem ele o livre-arbítrio? Deus não os criou mal, criou o simples e ignorante, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são mal, assim se tornaram por vontade própria. Quer dizer, nós usamos o nosso livre-arbítrio, nós decidimos a nossa vida, nós decidimos o que fazer, nós decidimos o que achamos que é o melhor para cada um de nós e fazemos. Somos livres. Isso chama-se livre-arbítrio. Você é livre para fazer o que você acha melhor. Você só não é livre para colher os resultados daquilo que você fez. Você é livre para plantar, mas é obrigado a colher aquilo que você plantou. Como pode um espírito, em sua origem, quando ainda não tem consciência de si mesmo, gozar de liberdade entre a escolha do bem e do mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para a senda de preferência de uma ou de outra? No início, a pergunta é essa: como pode, a gente sem conhecimento nenhum, sem consciência, ter liberdade de escolher um caminho ou outro? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente à vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências que cede em virtude de sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram à tentação. Inclusive, isso nós temos até hoje, Hoje vivemos esse momento. Temos que resistir a muitas tentações. Somos tentados o tempo todo a fazer coisas não muito corretas. Por isso, nós temos que estar sempre lembrando das palavras de Paulo quando ele diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É bom a gente sempre usar o bom senso, analisar bem o que queremos para a nossa vida, o que é o melhor para cada um de nós. De onde vem a influência que sobre eles se exercem? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso que se tentou simbolizar a figura do Satanás. Muitos espíritos pendem e penderam para o mal. E se comprazem em fazer com que muitos e muitos o sigam.
E isso vem de séculos a séculos. Hoje nós temos muitos irmãos nossos que penderam para um mau caminho e tentam, de alguma sorte, nos induzir também a acompanhá-los. Então, vamos ter sempre pessoas, sempre espíritos tentando nos induzir ao mau caminho. Precisamos saber ser forte. Algumas pessoas dizem que nós somos fruto do meio em que vivemos. Isso não é real. Nós não somos fruto do meio em que vivemos. Mas muitos de nós se deixam arrastar pelo meio em que vive. É diferente. É você se deixar levar. Tal influência só se exerce sobre o espírito na sua origem. Quer dizer, essa influência foi exercida lá no princípio, era só naquela época, como acompanha-o na vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Quer dizer, essa influência vem passando de séculos a séculos. Essa influência vem passando de famílias, tem pessoas que têm certos costumes, passam para os filhos, e um vai absorvendo do outro. Se formos falar, a gente ouve muitas pessoas falar, mas o meu avô morreu com 100 anos e fazia isso, isso e isso. Então, é muito bom a gente estar sempre atento a essas coisas. Progresso não dá salto, mas ele não para, ele é marcha, ele caminha, e nós precisamos acompanhar o progresso. Nós precisamos começar a deixar essa coisa, mas porque lá no passado fazia isso, porque o fulano fez isso, porque... Não, nós temos que criar um meio de vida em que possamos viver em paz, em que possamos viver tranquilo. Nós não podemos fazer as coisas porque os outros fazem, mas os outros vão estar sempre nos influenciando a não fazer. E a gente tem que estar sempre atento a isso. Porque há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Porque Deus permite que muitos de nós tomem o caminho do mal? Por que Deus permite isso? Como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Supondes poder penetrar nos seus desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher, que lhe deixa a cada um, porquanto, assim, cada um tem um mérito de suas obras. Olha como isso é interessante. Deus não permite, Deus nos deixa a liberdade de escolha, para que Ele possa ver, entender quem está crescendo e quem não está. Porque quando é proibido, não quer dizer que você não fez, porque você já se aperfeiçoou naquela área. Você só não está fazendo porque é proibido. Uma coisa é ser honesto, sem ter oportunidade de roubar. E outra coisa é ser honesto com a oportunidade de roubar nas mãos. Essa é a diferença. E Deus nos deixa a livre escolha exatamente para que cresçamos com os nossos próprios méritos. Isso é que nós temos que pensar sempre. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o caminho do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? Sim, certamente. E os que se acham nos graus intermediários constituem a maioria. Então, nós temos uma minoria que seguiu o caminho do bem direto. Nós temos uma minoria que seguiu o caminho do mal direto. E a maioria de nós estamos no meio, estamos nesse intermediário entre o mal e o bem, tentando transformar o planeta num mundo de regeneração para que o mal vá desaparecendo.
E também um dia nós nos tornaremos espíritos puros, espíritos seguindo o caminho do bem corretamente daquela época para frente em que a gente atingir esse grau de perfeição. Então a maioria está no meio do caminho, bons, ruins, nesse meio do caminho. Mas existem os dois extremos. Existem aqueles que tomaram o caminho do mal direto e existem aqueles que tomaram o caminho do bem direto. Os espíritos que enveredaram para a senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros. Olha só, esses espíritos que tomaram o caminho do mal, um dia também chegarão à perfeição, tomarão o mesmo lugar que chega aqueles que tomaram o caminho do bem direto? Sim, mas as eternidades lhes serão muito longas. Quer dizer, vai acontecer, mas vai demorar. Demora muito, muito, muito. Nós falamos aqui a semana passada, que eu acho que é da pergunta 791 do Livro dos Espíritos, né? Quando, né, o planeta vai se tornar um mundo melhor, quando nós vamos tirar do planeta todo o mal que nós causamos, alguma coisa assim. E a resposta diz assim: quando o cunho moral se equiparar com a evolução intelectual que o mundo está vivendo hoje. Então, se você alcançar esse fato aí, observando como evoluiu a intelectualidade e como a moral evoluiu pouco, e como a moral vai lentamente e como a intelectualidade vai acelerada, vai demorar um bocado de tempo para a gente conseguir equiparar isso aí. Chegando ao grau de perfeição suprema, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos méritos do que os outros? Olha que pergunta interessante, né? Um tomou o caminho do bem, direto, se tornou espírito puro, tornou espírito perfeito. O outro tomou o caminho do mal, levou séculos, mas um dia também chegou à perfeição. Então, os dois hoje são espíritos perfeitos. Deus tem olhos com mais mérito para um do que para outro? Entenderam a pergunta? Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os que a todos amam com a mesma e a todos amam com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram antes não eram mais do que simples espíritos, quer dizer, ambos eram filhos de Deus, ambos são filhos de Deus. E Deus os ama da mesma maneira, só que um se desviou e o outro continuou se melhorando. Mas um dia, aquele que se desviou também se tornará um espírito puro. Mas aos olhos de Deus, o amor dele é por todos, é como a parábola do filho pródigo, né? Então é muito bom a gente ter sempre em mente isso aí. Deus nos ama e Deus nos aguarda. Deus quer que nos tornemos perfeitos. Uns mais rápido, outros mais lento, mas Deus está esperando com o mesmo amor. O amor de Deus não muda, é imutável. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais. São criados iguais, porém, não sabendo de onde vêm. Preciso é que o livre-arbítrio siga o seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Quer dizer, esse progresso, né, depende de cada um. Podemos acelerar o nosso progresso, podemos retardar, podemos estacionar, só não podemos retroagir. Então, muitos de nós ainda hoje vivemos com aquele conceito de depois eu faço, amanhã eu faço, na próxima encarnação eu faço. Tudo que você deixa para depois
é problema. Principalmente o que você deixa para a próxima encarnação. Então, os espíritos são criados todos iguais. Porém, a sabedoria e a inteligência se desenvolvem. Quer dizer, cada um vai desenvolver como achar por bem. Deus nos criou simples e ignorante e nos deixou o caminho pela frente. Nos deixou os ensinamentos, nos deixou todo o conhecimento e, acima de tudo, nos deixou alguém chamado anjo guardião, que é um espírito de alta evolução e de confiança de Deus, que ele nos confia a guarda. Esse irmão está sempre do nosso lado, nos orientando e nos mostrando o caminho que devemos seguir. Só nós não seguimos, porque às vezes nós não queremos ainda ouvir os conselhos desse irmão. Mas é muito bom a gente sempre lembrar que nenhum de nós está isento da proteção divina através do seu anjo guardião. Esse espírito abnegado e bondoso que está sempre do nosso lado, nos dando força, nos dando coragem, nos instruindo e nos mostrando, olha, não é por aí, é por aqui. Daqui a pouquinho, quando saímos do corpo físico para o descanso, chegamos no plano espiritual, encontramos com o nosso anjo guardião, com a nossa ficha reencarnatória na mão, porque é o único que tem essa ficha, que sabe da nossa vida, e ele nos diz, olha, você hoje devia ter feito isso e isso você não fez, agora amanhã você tem isso e isso para fazer, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não é por aí, você está no caminho errado. E a gente acorda com aquela ideia, mas daí a pouquinho a gente esquece e volta a fazer tudo errado de novo. É culpa dele? Não. Somos livres para fazer o que bem entendemos da nossa vida. Recebemos ajuda, recebemos conselho, orientação de todos os lados, mas seguir é outra história.